Sejam bem-vindos a mais um Podpetcast. Hoje um dia bastante especial. Encontramos aqui na Bahia, né, no nosso grupo, na Moeda Distribuidora, André Mafra, um cara que nós somos fãs, somos apaixonados por ele e que vem revolucionando o mercado pet. Vamos falar hoje sobre tecnologia e gestão. Eu queria agradecer, uma honra muito grande. Isso aqui é a minha faculdade, isso aqui é meu mestrado, meu doutorado, é poder estar junto de pessoas boas, de pessoas sérias, de pessoas que têm o mesmo objetivo, que é realmente difundir o mercado veterinário. Me compartilham muito sua visão do futuro. E eu sou um cara que eu gosto muito de atentamente olhar para o futuro para que a gente possa beber água limpa, para que a gente possa ainda entrar no Oceano Azul. Perguntei a esse cara, esse diretor de uma grande indústria, e eu disse assim: o que você enxerga para o futuro? O que você poderia me dar de conselho? Eu sempre perguntei a esse cara, disse a Márcio quem é. Uns 8 anos atrás ele me deu um conselho e ele foi muito assertivo sobre o conselho que ele me deu. E eu perguntei ele na semana passada. Eu disse: você, como diretor de uma grande indústria nacional, o que você me daria de conselho? Eu, como seu distribuidor de 30 anos. Aí ele disse assim: olhe para o autônomo. Foi esse conceito que ele me deu. Olhe para o autônomo. E aí, quando a gente fala de olhe para o autônomo, a gente chega no número de centenas de milhares de pessoas que eles não são mapeados por ninguém. Eles não têm um apoio intenso, intrínseco por ninguém. E eles estão ali querendo um pouco de oxigênio. Quase morrendo afogado todo mundo. E eu acho que esse é um mercado onde se bebe água limpa ainda. Qual é a grande deficiência deles? Tecnologia. Outra grande deficiência, fluxo de caixa. Então a gente precisa olhar para esses caras e entregar o que eles precisam. Porque eles serão prescritores das nossas marcas. E também futuros donos de clínicas, de loja, grandes empresários. André, a gente tem que olhar para esse cara quando ele for estudante de veterinário. Isso. Para criar lá a clínicazinha fake dele, para começar a atender o pai e a mãe. E numa contramão, entre aspas, mas entendendo o jogo que os grandes estão jogando. E a gente tem condição de jogar também. Um exemplo claro disso é o seguinte. Por que a Pet Love está mandando mensagem quando o cara entra numa clínica que tem um produto XYZ? Porque ele está mapeando já todo o mercado consumidor. O nosso mercado consumidor, falando como distribuidora, é o veterinário. É um dos mercados consumidores. Fora que tem aquela dúvida aí, você vai tirar aquela dúvida. Fora que a Pet Love está com o sistema deles dentro das clínicas. Então, o que é que eles querem? Como é que funciona isso? O que é que aconteceu? Eu quero saber o que é que aconteceu que está no mercado. Na verdade assim, eu estou dormindo com o meu inimigo, eu dono de clínica que tem um Simplivete, estou dormindo com o meu inimigo, não? Ainda é muito embrionário todo esse processo, essa fusão deles. Mas que já aconteceu, que já foi dado o primeiro passo, já foi dado o primeiro passo. Mas o que eu estou vendo é que 3 clientes me relataram em dois estados do Nordeste diferentes, em que estavam naquele momento fazendo uma venda de um determinado produto. 5 minutos depois eles foram impactados através de uma propaganda, de um marketing direcionado desse grupo para esse cliente. Coincidentemente, eles usam o sistema que é dessa empresa e que é concorrente deles. Quando eu faço uma análise muito sobre essas fusões, eu entendo muito qual o core principal de quem comprou, de quem adquiriu. Qual o core principal da Pet Love? É venda de produto. Então existe uma segunda intenção nessa fusão. Quando a Pets e a Cobase elas se uniram, a Pet Love ela ficou muito menor do que eles. Então é preciso contra-atacar. Existe outro grande player para a Pet Love se unir e ficar do tamanho dos caras? Não. E qual o core business da Pet Love? É o consumidor final. E quem tem acesso à informação e o mapeamento e o conhecimento claro da persona é o software de gestão. Então, lhe falar com muita precisão e de forma direta qual foi essa segunda intenção, eu não posso lhe dizer. Mas que existe uma segunda intenção e que, a alguns olhos, é muito claro, isso aí não resta dúvida. O senhor como dono de uma clínica, de um pet shop, doutor Márcio,
O senhor ia dormir tranquilo com o sistema que o seu concorrente está utilizando? Não, Tivesse não. utilizando? Ainda sabendo que o core business desse sistema, na verdade, é o marketplace, né? O cara que tá dormindo comigo e sonhando com outro. Vamos dizer assim. É isso que eu, Total. é isso que eu tô Não entendendo, existe. cara. O mercado precisa acordar, né? Perfeito. Sim, Perfeito. sim. Eu acho que ele não veio com a intenção de desenvolver o mercado. Sim. Sim. Ele veio com a Sim. intenção de somar a participação dele no mercado. Ponto. E como o Márcio bem falou, o core business principal deles é esse. Para quem não entendeu aí, vou fazer uma analogia, uma coisa simples. Eu tenho lá, eu sou dono do Bradesco, ok? E o Itaú, o Santander, vão usar o meu sistema. Pronto. Total. Eles vão usar o meu sistema. Para Total. quem não entendeu, vamos facilitar aqui a conversa. Vamos Vamos usar o meu... emprestar dinheiro para quem tem Vou emprestar- dinheiro. Acabou, cara. Tá. É isso aí. Entendeu? O que está acontecendo com o mercado? Eu, sinceramente, fiquei assustado. Entendi a estratégia do grupo, né? Enfim. Vi também que foi uma contra-estratégia com relação à fusão, Sim, né? Que eles sim, estão. sim. Esse processo de fusão. Mas o mercado precisa acordar. Sim. O mercado do pequeno, médio e grandes que utilizam determinados sistemas que hoje são de redes, eles estão entregando suas informações para o pessoal, para o seu concorrente. Né? Então, e isso tá na minha cabeça muito claro e tá estranho, cara. Tá estranho. no mínimo Talvez estranho. o pequeno, quando eu falo pequeno, é em comparação com eles, né? Sim, sim. Todos nós somos muito pequenos em comparação com eles. Mas aí quando eu falo muito sobre o pequeno empreendedor do mercado pet, ele não tem noção ainda do valor do dado dele. Sim. Ele ainda não tem noção. E o valor do dado é o que faz a Google e a Meta serem as principais empresas do mundo. É o dado. Então isso é muito valioso. Eu acho que isso tem que ficar 7 chaves do seu negócio. André, Isso é muito perigoso. hoje eu tenho uma clínica, tô lá com o meu hospital e recebi essa informação, tô querendo mudar, enfim, tô precisando, porque queira ou não, já era um sistema, eu acho particularmente até interessante para a clínica, mas muito ruim para a parte de gestão. Muito claro, já acompanho o sistema desde a época que colocaram. Só que toda mudança de sistema é traumática. Sim. O que é que eu devo fazer hoje? Cara, hoje você tem que buscar opções no mercado, Léo, que ele trabalhou muito para minimizar essa dor de cabeça. Isso é uma dor de cabeça que toda empresa de tecnologia tem e passa. Eu gosto muito de fazer uma analogia que fica muito claro pro ouvinte. Quando você usa um Android e passa a usar um iOS, ou quando você usa um iOS e passa a usar um Android. Existe uma dificuldade momentânea de adaptação inicial. Existe uma dificuldade. Então as empresas hoje elas têm investido muito com inteligência artificial, com todo esse processo de onboard que a gente chama, que é realmente um conhecimento mais aprofundado do novo sistema. A gente hoje, como tecnologia, precisa ter como foco principal a educação. O sistema hoje a gente talvez tenha uma insatisfação A ou B de um cliente ou outro, porque realmente ele não usufrui todo o benefício que aquele sistema entrega. Então tudo é muito uma recompensa sobre o esforço que você faz. Os caras eles não conseguem enxergar a recompensa porque minimamente eles não fazem nenhum tipo de esforço. Então hoje a empresa de tecnologia ela tem investido muito nisso. Ser proativo e fazer o que era difícil ser extremamente fácil. Eu acho que é isso que você tem que buscar hoje no sistema de gestão. Eu entendo e eu sei o que precisa fazer. Por que eu não faço? Porque o meu dia a dia é muito complexo, é muito corrido, é muito difícil. Então hoje um sistema de gestão bom, ele traz muita proatividade na sua gestão. Então ele meio que ajuda você a fazer a gestão do seu negócio. Eu acho que é isso que você tem que buscar. O seu sistema hoje ele faz isso, então é uma provocação que eu faço. Seu sistema está preocupado em fazer uma recuperação de clientes, seu sistema está preocupado em aumentar o ticket médio da tua clínica, em ajudar o seu vendedor, o seu veterinário. Se não, você já está ficando um pouquinho para trás da tecnologia. Uma simples auditoria fiscal, né? Uma simples auditoria fiscal, corrigir o que você cadastra errado. Um dado, eu pego no Sebrae, e é um dado muito impactante para mim quando se fala nisso. 98,4% das empresas do mercado veterinário pagam mais impostos do que deveriam pagar. É quase a totalidade. 98? 98,4% das empresas. Nossa. E incluindo distribuidoras também. Sim, incluindo distribuidoras. Muita gente. André, não dá um valor significante. Dependendo do porte da auditoria que a empresa tem, é um valor muito menor, mas tem.
é humano ainda, né? Ô André, já aproveitando que você está nesse tema e é um tema que você domina muito, fala aqui para o nosso cliente assim, na verdade, duas soluções para que ele consiga diminuir Perfeito. a alíquota dele, tanto no pagamento da comissão Boa. do médico veterinário e na separação dos insumos no internamento, por exemplo. Essa é uma dor muito Perfeito. grande ainda no nosso mercado. Inclusive, com a reforma tributária, tende a aumentar mais a nossa alíquota. Estava conversando ontem um papo com o Léo, mostrei a ele sobre uma empresa de tecnologia. A gente já está estudando muito para fazer toda essa reforma tributária, para programar tudo isso. E hoje, o que as pessoas estão fazendo, e é uma tendência de mercado. O Hospital Humano já trabalha com esse formato há muitos anos, e é uma tendência de mercado. E a nossa plataforma ela já entrega isso. Tá? Você pode fazer o split de pagamento, onde você tem uma meritocracia extremamente elevada com um profissional veterinário. Então, qualquer empresa que paga uma meritocracia alta, 30%, 40%, você está sendo cobrado o imposto do valor total, 100%. Então, um exemplo. Você fez uma cirurgia, você paga 40% de comissão, você paga a nota fiscal em cima de R$1.000, porque o cliente passou R$1.000 na sua clínica. Sendo que de forma, entre aspas, líquida, só cai 600 para você. A base de cálculo do seu imposto foi em cima de 1.000, porque o dinheiro todo caiu na tua conta. E é assim que você tem que fazer. Qual é o pulo do gato que muita empresa está fazendo? Você explita de forma automática o recebimento daquela cirurgia. Então, se o Dr. Márcio vai fazer a cirurgia e ele ganha 40%, no ato que o cliente passa o cartão, cai 60% para a clínica e 40% para Márcio, de forma automática. Então, o que foi que eu fiz? Eu reduzi a base de cálculo da minha nota fiscal de serviço em 40%. Fazendo uma conta de padaria, se você paga 20% de imposto na alíquota veterinária, que é mais ou menos isso, você paga imposto de 200 sobre 1.000, dá 200. Você ganha de forma líquida 600, você já tira 200, de imposto fica 400. Você ganha de forma bruta igualzinho o veterinário. Se você splitar, você vai pagar o imposto em cima do que foi creditado na sua conta, que é em cima de R$600, uma vez que o 400 não caiu na sua conta. Então a nota fiscal para o consumidor, para não ficar confusa, ela sai em R$1.000. Mas a base de cálculo do imposto é em cima de 600. Então você baixa 8% sobre a sua alíquota de 20%. Porque quando você pagar 20% sobre 600, você paga R$120. Se você não splitar, você paga R$200. Então você caiu 8%, você quase que caiu pela metade a sua alíquota numa simples splitada dessa. E hoje, um sistema de gestão, já existe possibilidade no Brasil de fazer esse split automático. Lancei no sistema, venda, é uma cirurgia, coloquei o Dr. Márcio, ele splita de forma automática. Isso é um pulo do gato. Dependendo de quanto você paga de imposto na sua clínica, você vai economizar dezenas de milhares de reais. Eu não tenho dúvida. Uma clínica que fatura 400, 500 mil e paga um comissionamento entre 30% e 40%, que é a média de mercado, alguns eu já vi 50%, Sim. Você vai economizar aí 15, 20 mil reais de imposto só por esse formato. Sem falar que você tira toda aquela sobrecarga do RH de estar calculando comissão do veterinário, de estar questionando, de veterinário estar pedindo adiantamento. Ele está recebendo dinheiro todo dia e ele adora essa situação também. É bom para todo mundo. Perfeito. E de forma muito fluida. E outra situação que também a gente já contempla e que é muito comum em hospital humano, você cobra lá a diária da internação, R$100, diária da internação. Nessa diária você tem um soro, um equipo, seringa, todos aqueles insumos que você usa no dia a dia, dipirona, injetável, então todos aqueles insumos que você usa. No recebimento disso, o sistema ele contém uma ficha técnica daquele serviço. Então uma diária, ele contempla isso de insumo. O documento fiscal, para que tenha uma economia legal de imposto, ele sai um cupom fiscal dos insumos, que aí você fatura como produto e a alíquota é muito menor, e a diferença é como serviço veterinário. Então também você consegue baixar uns 40% a 45% da sua alíquota de imposto se você fizer essa formatação. Então a carga tributária no Brasil é muito alta, é extremamente alta, mas existem formatações legais de você diminuir esse imposto. E por que isso não é muito falado, né? Quem é que tem interesse de falar isso?
O pessoal só fala em sonegar, né, cara? É impressionante. Ou criar 3 empresas. Ou criar depois 3 botar empresas, serviço, 4. Isso. Então a tecnologia ela vem justamente para transformar o que é difícil em fácil. Ele conseguiria fazer isso de forma manual? Conseguiria. Ele ia lá, fazia uma venda de todos os insumos, depois fazia uma nota fiscal de serviço só da diferença. É muito trabalhoso. É muito difícil fazer isso. Então você tem que trazer tecnologia para transformar o difícil em fácil e legalmente você baixar o seu imposto. Rapaz, a gente tá aqui agora no podcast, né? Já iniciamos de qualquer forma. Cara, tô com assim, eu achei super interessante. Fala pra mim, cara, esse momento e essa, vou chamar assim, dessa grande revolução do que eu vi que vocês construíram desse OnePatch 2.0. Cara, primeiro, obrigado pela oportunidade, Léo, de estar aqui, poder compartilhar e mostrar um pouco para vocês sobre tudo que a gente está fazendo. Já é a segunda vez que eu estou aqui, então é uma honra gigante estar falando com vocês novamente. Foi 2023? 23. Foi 23, né? 23. Então, desde aquela época, a gente tinha mapeado muito o que o mercado veterinário precisava. Hoje, o que é muito comum é uma empresa trabalhar com 2, 3 software para eles se complementarem e realmente o cara ter minimamente uma boa gestão. Então, a gente vem mapeando isso há muito tempo. Fazem 3 anos que nós estamos desenvolvendo esse produto e é um produto realmente para ser o produto único no mercado veterinário. Eu quero que o nosso cliente, o gestor que use o nosso sistema, ele use o nosso sistema. Ponto. Mais Inclusive, absolutamente nada. linguagem de programação própria. Inclusive com linguagem de programação própria nossa, onde a gente gera uma competitividade, uma velocidade muito grande sobre qualquer tipo de inovação que seja possível ser feito. Então a gente vem com um sistema financeiro extremamente integrado ao sistema de gestão, que é uma dor. Hoje, 74% da quebra das empresas é por má gestão financeira. Isso é um dado não só do mercado veterinário, de todo mundo. O mercado veterinário que não tem um fluxo de caixa, ele quebra porque eu costumo dizer que a DRE dele é o saldo bancário, né? O cara olha lá, quanto tem? 180 mil, tô bem, compra uma Hilux. Né? Mas aí daqui a 6 meses tem um monte de boleto para pagar e aí começa o problema dele, o problema financeiro. Então a falta de fluxo de caixa, a falta de KPIs financeiros fazem com que eles acabem o seu negócio. Então a gente investiu muito nisso. Com Open Finance, com tudo que tem de muito moderno. Abriu o nosso sistema, tem um Open Finance, fez um pagamento para Márcio, automaticamente o sistema concilia dentro do sistema. Não precisa nem você entrar no sistema para poder fazer a conciliação. O Open Finance manda a nossa informação, a gente encontra no contas a pagar e a gente dá o check, conciliou e começa a formar fluxo de caixa DRE. Então, financeiro muito robusto. Eu vi um negócio também das filiais, cara. Filiais, todo o sistema ele é um sistema multifilial, onde você abriu uma filial, até 3 segundos você cria uma nova filial para começar a trabalhar. Sistema impecável no âmbito de marketing CRM. Quantos segundos? 3 segundos. Você cria uma nova filial para começar a trabalhar, com todos os seus dados replicados. O sistema que nós utilizamos hoje aqui no nosso grupo, levamos uma semana. A gente fez ao vivo ontem, né? Foi muito legal. A gente vem com uma pegada de CRM muito, muito, muito intensa. Já integrado? Já 100% nativo, é dentro do sistema, o CRM. E como é que funcionam os módulos do sistema? Você tem os pacotes, Sim, a gente tem o sistema a partir de R$297. E aí, de acordo com os módulos que você vai adquirindo, ele vai subindo o preço. Perfeito. Tá? Mas é um sistema assim que o nosso intuito é fazer a empresa vender mais. Mas com o básico eu já faço meu fluxo de caixa? Com o básico você já tem um financeiro completo. Financeiro completo. 100% completo. E aí eu costumo muito dizer assim, eu não gosto de resolver meia dor de cabeça. Acho que não adianta muito, né? Tomar um paracetamol aqui para resolver meia dor de cabeça. Dois sacos de ração para resolver minha gestão financeira. Pelo amor de Deus, cara. Com CRM ativo, CRM que ele vai ficar buscando na sua base de dados o tempo todo clientes potenciais para comprar determinado produto. Então, de forma muito proativa. Fazendo tudo isso para o mercado com um sistema hospitalar, com gestão de plano de saúde, sistema de cashback integrado, CRM, venda de produto. Então é realmente um sistema que veio para ser um divisor de águas, antes e depois desse sistema no mercado. E como é que você faz? Hoje eu tenho um sistema que eu estou rodando há 10 anos. Perfeito. Como é que eu faço essa mudança? Nós temos 16 sistemas já mapeados no Brasil. Tá? Então, se você solicitar o backup, você consegue inclusive criar um trial, uma versão free,
durante 15 dias e você consegue imputar seus dados nessa sua versão Ah, free. Você mesmo. Eu consigo fazer Sim, isso? se o seu software de gestão atual ele estiver contemplado dentro desses 16 que nós já mapeamos, você pega um backup lá e joga dentro. E aí ele vai converter todos os seus dados e você usa o trial com os seus dados. Automaticamente, com os seus dados. Ficha de anamnese completa, cadastro de produto, cliente, pet, fornecedor, tudo mapeado para que você realmente tenha uma experiência muito agradável com o seu próprio dado. Então isso é um diferencial no mercado também que não existe. Todo trial, você entra lá e fica uma base suja, que a gente fala, né? Nosso trial é com o seu próprio dado. Porque isso é uma dor. Todo mundo que vai trocar de sistema, né? Fica com receio, vou perder dado, não vou perder dado. Volto a dizer, se fizer parte desses 16 que já estão mapeados, em tempo real você consegue. Uma coisa muito bacana também, na nossa conversa de ontem, Márcio, com o André, é que a questão da educação está acima de tudo, né? Sim. Você fala o tempo todo de educação. E a gente está fazendo uma migração de sistemas também aqui no nosso grupo, né? Mais específico para distribuição. E só avançamos na medida que os colaboradores são certificados. Sim. E eu vi que você fez Exatamente igual. bastante. Exatamente. Você sabe que quando a gente entra no mercado de tecnologia, eu tinha 20 anos. Eu já estou com 39. Eu entrei e tinha 20 anos. E o maior erro nosso é deixar com que a ansiedade tome conta e você libera o seu software sem que o usuário ele tenha minimamente um treinamento. E aí você queima a largada. Então isso foi um dos maiores erros que eu tive lá atrás e que hoje eu não abro mão que seja diferente. Tem que ter a capacitação mínima dos usuários que vão usar o sistema. André, o sistema é difícil? Não, não é difícil. Mas existe uma adaptação mínima de 2 dias, você usando, você se dedicando para que a coisa fique fluida. Aí eu não tenho dúvida que vai fazer diferença. Nossa, sensacional. Quando você... eu gosto muito de provocar com analogia. Hoje você usa Mac. Você apanhou na primeira semana. Sim. Quando você usava o Sim. Windows. Sim. Né? E não significa dizer melhor ou pior. Né? Sim. Se você pegar um Windows hoje, você apanha. Então é muito sobre isso. Ele precisa ter um contato muito fluido no início, com paciência, entendendo que aquilo ali é um processo de adaptação para um novo, um melhor. Hoje a gente está falando. Você ia falar aqui agora? Não, pode falar. Porque eu tô cheio de dúvida aqui. A gente vai jogando. Né? A gente vai jogando aqui, cara. Eu sou um cara que sou apaixonado pela inteligência artificial. Né? Eu estava até conversando que eu venho adestrando algumas inteligências que eu utilizo há um tempão. E a depender do tema, ela fala Léo, Amoedo. Sim, tem um personagem no Instagram, enfim, o Mundo dos Relógios, que eu gosto de participar também. Ela já me chama pelo nome do personagem. Legal. E, enfim, que eu venho trabalhando com ela, que as pessoas hoje estão utilizando muita IA para fazer somente joguinhos, para fazer, enfim, mas sabe quanto ela é importante para a gente, né? E estou vendo que algumas empresas na área de tecnologia, elas pararam aqui e repensaram até a sua linguagem de programação, né? Repensaram a sua estratégia, o seu modo de ser, tudo porque a gente está vivendo em um mundo de inteligência o tempo todo. Sim. Né? Como é que está a questão do OnePatch com a inteligência artificial? Léo, hoje, a empresa que ela fizer qualquer tipo de lançamento e não tiver atrelado o IA, ela já nasce morta. Então é muito perigoso você hoje falar assim, eu vou ter a inovação de um produto e não ter minimamente um IA ali dentro para poder ajudar o usuário a fazer o trabalho difícil. Hoje você tem no OnePatch 2.0. A gente vai lançar o OnePatch 2.0 da parte clínica e veterinária com atendimento por voz. Então, o que a gente faz? A gente liga o microfone lá do veterinário, do computador dele, e ele começa a atender. E, minimamente, o veterinário ele precisa passar a informação para o sistema que ele está atendendo o Léo. Oi, Léo, você só me confirma seu CPF, por favor? E você fala. A partir do momento que você fez isso, a IA ele já entende quem é você, pelo CPF. Então, toda a conversação do médico veterinário com o paciente vai ser através de voz, conversando normal. E aí, Márcio, o que é que ela tem? Como é o piso da casa dela? Quantas vezes ela faz xixi? Como é a coloração? Então, ela vai ter uma conversação normal com o cliente. E ao término da consulta, a IA transcreve tudo isso e cria a ficha de anamnese. Esse é o jogo. Então, a gente estava para lançar nosso produto em março. Então, a gente deu um pé atrás. Opa, vem cá. A gente precisa lançar um produto que minimamente entregue facilidade.
Então hoje o mundo, ele é muito veloz. Se você fizer um lançamento hoje que não tenha IA, você já lança, entre aspas, morto. Então precisa trazer muito isso sobre qualquer tecnologia. E hoje, por mais que seja um tabu, André, como é que um desenvolvedor vai usar IA? Hoje já tem muita possibilidade. A própria IA ajuda a ele se desenvolver como um desenvolvedor que usa IA. Então hoje é muito fluido, é muito tranquilo, não é simples, porém é necessário. Então o OnePath 2.0 ele vem com muita inteligência por trás do negócio para facilitar o dia a dia do gestor. O que a gente tem como objetivo? É realmente fazer o braçal. O porquê que os gestores do nosso mercado eles têm um perfil de... Ele cuida da operação. E tem uma frase que eu gosto muito de falar assim, se você está trabalhando para a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para ela crescer? Perfeito. Então, se não tem ninguém trabalhando para a sua empresa crescer, porque sua empresa é menor, você ainda não tem recurso para poder trabalhar uma pessoa só para o estratégico, esse é o papel da IA. É aí que entra a IA. O OnePath 2.0 ele é um CRM muito embutido dentro dele. Então, ele tem que ter uma clareza muito grande que Márcio vinha toda semana e ele deixou de vir. E o veterinário ou o gestor do negócio, ele tem uma clareza que ele precisa entender por que o Márcio não veio. Ele precisa estar presente, ele precisa estar junto. Márcio, por que você não veio? Mas ele não faz isso. Porque, primeiro, não é fácil ele extrair essa informação do sistema. E, segundo, porque o tempo é muito escasso. Então, é aí que a IA entra. Eu tenho que falar com o Márcio de forma automática, pelo meu cliente. Nós estamos numa missão, você falou educação assim, Léo, e foi muito assertivo quando você falou isso. A gente está numa missão de educar. A gente precisa ensinar o nosso cliente a escalar o negócio dele, a melhorar o nível de gestão dele, a virar um omnichannel, a entender que o jogo é completamente diferente do que ele jogava 10 anos atrás. O cliente hoje, que ele não está pensando em ter um canal de forma fácil, omnichannel, para o cliente dele, ele vai aos pouquinhos perdendo a carteira de cliente dele. Uma coisa que é muito engraçada, eu tenho um filho de 9 anos, né? É o galego, o Theo. E ele gosta muito de ler. Ele pegou essa cultura e eu comprei um livro para ele na Amazon no sábado. Aí ele falou, pai, quando é que chega? Eu falei, chega segunda. Ele falou, só segunda? Nossa Senhora. Eu apanhava para ter que ler um livro. Aí ele falou assim, mas você entende o nível de emergência, Demais. de urgência dele? Sim, sim. Eles não entendem por que demora 2 dias. Eles não entendem, mas por que demora 2 dias? O que eu tô querendo fazer isso? O que eu tô querendo chamar a atenção de todo mundo aí? Daqui a pouco, você vai estar atendendo o filho do seu cliente. Daqui a pouco, o filho do seu cliente ele vai fazer 18, 20 anos. E essa geração, quando ele passar a ser o tomador de decisão, porque a gente, como pai, uma das melhores coisas é falar assim, busca ali minha água, compra ali o pão. Você começa a colocar essas micro tarefas para o seu filho. Quando essa geração começar a tomar a decisão aonde vai comprar a ração, o perfil de compra dele é outro. Cara, eu costumo dizer assim, o meu último perfil carro, de compra dele é outro. o meu último carro eu comprei clicando. É isso eu aí. comprei É isso aí. na internet. É isso aí. E um dos motivos pelo qual eu comprei na internet, eu costumo dizer, é porque eu não tive e não tinha nenhuma experiência no ponto físico também. Perfeito. Né? Eu sou um cara que estou cinquentando daqui a um tempo, né? Tenho 49, fiz 49 anos agora, então imagina. Sim. Eu comprei, imagina uma pessoa agora, 20 anos, Não, 25 anos. É clique. E aí é que eu já tenho uma pergunta para ti aqui agora. Uma dor que eu vejo hoje no nosso comércio varejista, do pet shop em todo o Brasil. Inclusive grandes redes, por incrível que pareça, grandes redes no mercado norte e nordeste, não vou citar nomes, né? Que tem dificuldade em trabalhar com e-commerce. Sim, sim. E que tem dificuldade de adentrar e trabalhar com marketplace. Perfeito. Ponto. Como o OnePath pode resolver meu problema? Você lembra que eu pontuei para você aqui que o veterinário ele sabe que Márcio era um dos principais clientes dele, não vem faz 2 semanas e ele não teve tempo de ligar para Márcio?
Sim. Então ele não tem tempo de pensar como que eu vou criar os processos para vender no marketplace. Ele não tem tempo. O que eu entendo que um sistema de gestão tem que fazer? Tem que fazer tudo isso por ele. Ontem eu pude mostrar para vocês o cadastro de produto do meu sistema e hoje o cliente ele cadastra só bipando o código de barra. Eu já tenho fotos, eu já tenho postologia, eu já tenho níveis de garantia, eu já tenho tudo isso na nossa base para que de forma muito fácil eu dê um clique e transforme aquele cadastro de produto do cliente no e-commerce. Um sistema hoje... Então, quando eu incorporo o OnePad, eu já tenho um e-commerce. Imediatamente. Nossa. Imediatamente. Vou fazer outra analogia. A gente virou uma tendência você ir em restaurante e você vê o cardápio do cara digital? Sim. Existe possibilidade hoje de um sistema de gestão de um restaurante não ter o cardápio digital? Não tem como não ter. Tem que ter. Como é que não vai ter? Pô, André, mas é difícil fazer. Não é não. Você cadastra no seu sistema, bota a foto do prato e aquilo vira um cardápio digital. O que o OnePad 2.0 fez, ele foi exatamente aquilo. Você cadastra lá o Simparic no seu sistema de gestão com o código de barra. Eu identifico os níveis de garantia, postologia, todas as informações adicionais do produto. Eu sei o seu estoque, eu sei o seu preço e eu tenho as fotos do produto. Eu disponibilizo ele no e-commerce da sua loja de forma imediata. Então é um sistema que a gente chama Omnichannel. André, eu comprei o OnePad para fazer a gestão do meu negócio, mas eu já tenho um e-commerce? Sim. Da mesma forma que um restaurante, quando ele cadastra lá o prato dele, ele já tem um cardápio digital automaticamente. Então isso é o futuro. Por quê? Porque o perfil de compra do Mercado Pet vai mudar. Vai mudar quando? Quando for a geração mais nova, os decisores de compra. E aí os caras vão assinar produto, que eles gostam de trabalhar muito pouco. Eles gostam de viver a vida. Então eles vão resolver a bronca. Todo mundo, essa geração, ele veio como um resolvedor de problema. Então tudo que ele tem de obrigação no dia a dia, ele tenta achar alguma forma de ele não ter mais aquela obrigação. Eu faço integração com o Marketplace. 100% integração com o Marketplace. Então, vamos citar, não vou fazer propaganda para ninguém, enfim, mas... Não, mas os principais do Vamos lá, mercado. os principais. Mercado Livre, iFood, Amazon, Casas Bahia. Tá, eu tenho aqui minha loja, Sim, tá aqui no interior da Bahia. Sim. É aquilo que eu falo, a gente costuma dizer aqui, que o varejo, ele não tem mais concreto. Sim, sim. Ou seja, minha loja é do mundo. Perfeito. O pensamento é esse. Sim, Minha loja sendo do mundo, eu preciso fazer, tô aqui na loja, quero vender lá pro Rio Grande do Sul. sim, sim. Ponto. O meu e-commerce eu nunca desenvolvi até hoje, Márcio. Então eu não trabalhei até hoje, até agora o meu e-commerce. E quero estar lá presente com a questão do e-commerce, mas muitas vezes até você construir e ter autoridade com o seu e-commerce demanda mais tempo, né? Trabalho, recurso, investimento, etc. Então eu preciso utilizar de algumas ferramentas como Marketplace. Sim, né? sim. Eu consigo fazer isso em quanto tempo com o OnePad? Cara, não dá uma semana não, Léo. Não dá uma semana? Eu preciso só que o seu cadastro de produto tenha um código de barra. Se tiver suficiente, o resto é 100% com a gente. Toda layoutização, todo marketing, se for e-commerce próprio, todo o desenho quem faz somos nós. E no Marketplace aparece só o produto e os dados da sua empresa. Só assinar meu contrato. Acabou. Com o... Só assinar o contrato com o Marketplace está disponível. Por exemplo, a gente integra iFood de cliente em 24 horas. A gente tem um canal de comunicação muito legal com o iFood, gerente novo do iFood que entrou. E o cliente ele preenche a ficha cadastral do iFood e em 24 horas ele está com a loja dentro do iFood vendendo. 24? Em 24 horas. Está com a loja do iFood vendendo dentro do iFood. Fez o preenchimento e está com Por exemplo, hoje, falando de iFood, hoje o Brasil transaciona 25 milhões por mês de pedidos pet no iFood. 25 milhões mês. E a sua loja, claro, se ela usar um sistema que está integrado 100% com o iFood, você não tem trabalho nenhum. Você dá a entrada no XML, o estoque é atualizado. Você muda o preço é alterado. O produto ficou com estoque igual a zero, é indisponibilizado no site. Deu entrada, ele volta a ser disponível. O cliente faz um pedido lá, se o cliente já tiver cadastrado na tua base, o pedido cai pronto no sistema, você só embala e o próprio iFood manda buscar. Ou então, se você tiver entrega própria, você manda deixar. Então é um pedido que cai pronto no seu sistema. Você faz nada, o pedido cai pronto. E aí você só entrega. Se eu não tiver contato com ninguém, eu posso entrar em contato 100%. com vocês. E Chama vocês lá no chat. Quem usar o OnePad e ainda não usar o iFood, chama no chat que o pessoal vai dar o contato para você. Qual é o chat? O chat não, o chat... Sim, mas qual é o número? Mas você pode entrar também onepad.com.br. OnePad.com. One de um, onepad.com.br. E aí você tem informações lá
para poder Olha, você virar omnichannel. E, assim, o iFood, né, a gente sabe do potencial dele, a gente tem um entendimento que pouquíssimos dos nossos Sim, clientes sim. estão no iFood muito por essa questão de, não, me dá muito trabalho, Sim, então, não tenho sim, tempo de colocar isso sim, aqui. sim. Ele acredita que tem um caminho muito longo. Sim. A gente tem clientes que tem o Ampet, né, que fez essa implantação com o Ampet e que hoje vende super bem. Sim, Né? Um deles, sim. inclusive, estava aqui conosco na semana passada. Algo me preocupa além disso, e aí eu Sim. queria saber da sua opinião. Né? A gente sabe que hoje a gente está com uma briga, né, do 99 com o Meituan, que está Sim. para chegar no Brasil. Os dois estão brigando, deixando o iFood meio que de Sim. lado. Mas a gente já sabe o que essa briga vai gerar. Essa briga vai gerar um aumento, né, de oportunidade e de participação desse canal. Sim. Então, quando eles chegarem, naturalmente, esse canal vai crescer absurdamente. Sim. O que você diria e, ao mesmo tempo, como é que a OnePet pode ajudar essa turma que ainda nem entrou no iFood e que ainda nem está nesse jogo? A primeira coisa que eu pergunto quando o cara fala, ele tem medo de um novo processo, né? Mas, por exemplo, se você vende produto, você recebe pedido pelo WhatsApp? Normalmente sim, né? Sim. Sim. É muito mais trabalhoso do que o iFood. Porque o pedido do WhatsApp, o cara vai lá e dá um bom dia. Aí você fala, o cliente demora 5 minutos, aí você responde, aí ele diz que é uma ração, aí demora 10 minutos, aí você responde, aí você pega a ração, pega o dado do cliente, lança no sistema, lança o cliente, lança o produto, pega o endereço, pega tudo com o cliente, 40 minutos atendendo no WhatsApp, separa a mercadoria e manda o motoqueiro deixar. O iFood, ele corta tudo. O pedido cai pronto, pum, você não fala com ninguém. E aí você só separa a mercadoria e manda deixar. Então não tem essa de não tem um tempo, é difícil. É muito mais simples do que o que você já faz. E democrático, né? E Qualquer um democrático, entra. acabou. Já foi. É muito mais simples. Então é só você correr pro abraço e ficar aguardando pedido. O que eles indagam muito e às vezes é uma objeção sobre o avanço desse projeto é quando ele fala assim, André, a comissão é muito alta. Eu ouço isso aí. De fato é alta. O iFood cobra em média 14%, 16%. Em média. A 14, 16? Mas, Léo, o cliente do iFood ele é um cliente de comodidade. O iFood ele não vende preço. O iFood ele vende comodidade. Então todos os nossos clientes ele tem a possibilidade, e isso é parametrizável, de colocar um overprice sobre o seu preço. Então, por exemplo, se você vende um produto por 10, você fala, André, eu quero repassar a taxa do iFood no preço do meu produto. O seu produto sobe como 11,40. Quando o iFood tira a comissão dele, fica 10 líquido. E aí uma vez eu indaguei o gerente do iFood nacional, né? Falei, pô, mas não vai ficar caro o produto? Aí ele falou, você é cliente do iFood? Sou. Você sabe que na pizzaria que você compra o iFood, é mais caro no iFood, não sei. E por que você compra lá? Ah, porque meu endereço já tá salvo, meu cartão já tá salvo. Eu vendo experiência. Eu não vendo preço, eu vendo experiência. Então não se preocupe do preço que você vai vender no iFood, não. Pode colocar o overprice e vai cair pedido para você. E acabando esse monopólio do iFood, a tendência é que essa taxa diminua. Certeza. Né? Que se torne ainda mais democrático. Certeza. Então, assim, quem não está brincando ainda nesse jogo... Sim. Isso aí é um jogo grande e que eles vão torrar bilhões de reais para eles criarem uma massa crítica. O que é muito difícil de um aplicativo hoje que chega para concorrer com o iFood? É a massa crítica que o iFood já tem. O iFood já tem uma massa que usa aquilo ali. E 80% do brasileiro ele tem um aplicativo por segmento como o seu principal uso. Se você é cliente do Uber, você é cliente do Uber. Se você é cliente do iFood, você é cliente do iFood. 80% do brasileiro ele tem perfil de compra em um aplicativo por segmento. Então também é outra justificativa de você virar omnichannel quanto antes e ter o aplicativo da sua loja. Porque se você tiver o aplicativo da sua loja, o cara não vai baixar o da Pets, o da Pet Love. Se você não tiver, ele vai baixar. Eu costumo dizer também, você vai falar 14, 16%. Se você não tiver lá, você vai vender quanto? Perfeito. Zero. Perfeito. Então, E o jogo, se você quiser chegar lá agressivo e você não quiser repassar a taxa, o que eu falo também, para complementar o que você falou, né? Cara, se tu tiver um giro maior, por mais que você ganhe muito menos no iFood, se tu tiver um giro maior, tu vai negociar melhor. claro. Se tu negociar melhor, tu Escala. vai melhorar a tua margem de forma macro. Sim. Todos os produtos que você vende no seu balcão vai estar com uma margem melhor, porque você gira mais. E no jogo da distribuição a gente sabe que é isso. Fora aquilo que te falou, tá no WhatsApp fazendo uma negociação de 40 minutos. E essa mão de obra?
Poderia estar fazendo inúmeras outras vendas, outras coisas, né? Será que isso Tá não lá custa os 14%? Não custa 14%. É isso aí, né? é verdade. Tem, É verdade. tem alguma coisa, pô, que legal. Cara. É legal. Então o iFood você consegue fazer assim, 24 horas está no iFood, consegue virar omnichannel, consegue vender em marketplace, consegue ter o e-commerce, consegue ter o aplicativo, que eu acho que é um que talvez uma parcela do mercado ainda não entendeu. Mas isso está muito claro para todo mundo. Ô, André, e o pessoal fala assim, Márcio, Márcio, eu já entrei no iFood, não tive uma venda tão expressiva, e aí eu venho fazendo uma analogia com farmácia, por exemplo. Perfeito. Farmácia também não tinha uma venda tão expressiva, o que foi que aconteceu? Todas entraram. Perfeito. E aí quando todas entram e que tem uma participação e que ali gera uma competitividade, aquilo ali naturalmente vai crescer. Sim. Né? Se não me engano, hoje são 208 mil pedidos no iFood. Sim, no nosso mês. mercado. Mês. Sim. Então, se a gente pensar que em 20%, em 10% desses pedidos tem um vermífugo, Sim. vamos colocar aí, a gente está falando de 20 mil vermífugos. Sim. Isso é um estoque nacional de algumas indústrias do mercado Sim. de vermífugo. Então é um jogo já de gente Sim. grande que a gente ainda tem uma participação muito pequena. Não é isso? O iFood ele tem métricas de marketing que aí você precisa entender um pouquinho esse jogo. Porque você não pode chegar lá como uma pizzaria comum. Eu acho que o iFood, você como gestor, entre aspas, é simples você entender o que chama atenção, porque você é um consumidor dele. Isso. Então eu faço o cara refletir. Quando tu vai pedir a pizza, o que é que tu chama atenção? É a distância, é o tempo de entrega, As é a estrelas. entrega grátis, é as estrelas, é os comentários. Então você tem que entender quais são os KPIs que o usuário do iFood ele tá ali para poder ver. E você tem que colocar gatilhos de pegar o peixe. Então você coloca uma entrega grátis, você coloca um tempo de entrega mais rápido, você tem um cuidado muito grande com o feedback que os clientes lhe dão. Eu também posso impulsionar, né? Lá, Você também pode impulsionar, você né? pode gerar vouchers de desconto. Então o iFood, ele existe ferramentas que você pode agir para que a sua empresa fique mais visível. Mas que é uma coisa muito rentável. Cara, você acredita que eu tenho um cliente que vende 800 mil reais por mês no iFood? 800 mil reais por mês no iFood. A gente tem uma grande rede aqui da Bahia que vende muito no iFood. Né? E é melhor dos mundos, porque é o, entre aspas, o marketing mais barato. Eu pago se eu vender. Se eu não vender, eu não pago. É isso aí. Sim. Se eu não vender, eu não pago. É isso aí. Então é o marketing mais barato. Os caras construíram tudo, né? Tá lá com os clientes, com tudo. Só aproveitar o momento, né, cara? Então, o que falta é isso mesmo, é a informação, porque a turma confunde muito o iFood com o Marketplace e ele acredita que ele tem que chegar lá no preço e que ele tem que sacrificar a margem dele. O iFood é comodidade. Você concorda Essa comigo? informação total. É comodidade. Total, Eu isso. tenho certeza absoluta que você já comprou na farmácia, no iFood, e eu tenho certeza e convicção que você sabe que é mais caro. Isso. E aí você comprou por quê? Porque você tá no raio ali do cara, aí você tá 1 quilômetro e chega com 20 minutos. Sem possibilidade de ser assaltado. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Então eu acho que as pessoas eles precisam se atentar para isso. E o mercado ele dá muita possibilidade e a galera ainda tá querendo fazer a gestão como fazia antigamente. Né? E aí eu tava com um cliente de One Pet, aí eu liguei para André. André, tô aqui com um cliente e... Cliente de One Pet. E o cara quer colocar o iFood. Em quanto tempo ele tá vendendo? Ele falou, não, 24 horas. Fala aí com ele. Lembra? Sim. É nosso amigo. Hoje 24 horas. Hoje é muito Amanhã. isso. Tudo tem que ser muito fácil, sabe, Léo? Tudo hoje na tecnologia tem que ser muito fácil. Se não for fácil, é complicado. Então, Mas, o produto que a gente tá trazendo... Eu vou só fazer uma pequena correção. Que o senhor falou aqui agora. Você falou que é um sistema que tem 3 anos, 2 anos, né? O OnePatch 2.0 Sim, que vocês está levaram. desenvolvendo, são 3 anos de pesquisa e desenvolvimento. Eu diria que ele tem muito mais tempo. Ah, sim. Você não chegou nesse Sim, OnePatch sim, 2.0, sim. você tem muito mais Não, tempo, total, cara. total. E aí, por falar de muito mais tempo, eu sei que o senhor é uma pessoa bastante conhecida no mercado pet, fora do mercado também, você tem outros negócios. Fala um pouquinho aí a história do OnePatch, como você começou, Legal. né? Legal. E depois eu quero saber quem é o André Mafra de novo, né? Segunda vez que você está aqui conosco. Boa. Não, legal. Eu sou um amante desse mercado. Eu nasci e me criei nesse mercado. Eu lembro com 12, 13 anos, no depósito da distribuidora da minha família, pulando no saco de ração. Então, tenho essa lembrança muito acesa. Comecei a trabalhar em 2002, me ingressar lá na distribuidora, com 16 anos. Então, eu tive um grande professor e uma grande escola.
Meu grande professor foi Joacir Mafra e minha grande escola foi Agronorte. Acertadamente, ele me fez passar por todos os setores da Agronorte. Eu fui almoxarifado, eu fui entregador, eu fui faturista, eu fui vendedor, eu fui caixa, eu fui supervisor, eu fui conferente, eu fui financeiro, eu fui supervisor, eu fui comprador e fui gerente comercial. Então eu tive a oportunidade de aprender e sentir a dor de cada setor da empresa. Ninguém da Agronorte conhece tanto aquele negócio quanto eu. Então isso foi muito importante para a minha jornada. Quando eu passei por todos esses setores, eu criei um corpo e uma vontade muito grande de empreender. Porra, eu queria ter um desafio assim que eu pudesse colocar em prática tudo que eu aprendi aqui. E aí eu tive a oportunidade em 2007 de comprar uma casa de ração, que era meu cliente como vendedor. E ela quebrou. E ela me chamou e disse, eu tô devendo lá, eu quero que você leve o que você vir aqui pela frente, que eu não quero ficar devendo a você sempre foi um cara muito legal comigo. Mas eu vou fugir. Porque eu tô devendo ao mercado a todo mundo. E aí me veio a oportunidade e disse, putz, chegou a hora. Acho que eu tinha 19 anos, 20 anos. Chegou a hora, eu compro sua loja. E eu comprei essa loja, quebrada. E aí quando eu comprei essa loja, eu entendi o que o mercado não fazia. Eu não entendi o que precisava ser feito, porque na minha cabeça, quando a gente resolve um problema que tem, é exatamente isso que tem que ser feito. Então eu mapeei tudo que ela não fazia e eu comecei a fazer. Trabalhar como um CRM com o meu cliente. Se meu cliente compra uma ração, ele vai precisar comprar de novo. Se ele não veio comprar aqui, ou o cão morreu, ou ele comprou em outro lugar. Então eu comecei a fazer o que tinha que ser feito. É o básico bem feito. E aí quando eu comecei a fazer isso, já deu um resultado muito grande, e aí eu falei, pronto, agora não tem a escalabilidade que eu preciso. Eu preciso que isso seja feito de forma muito mais automática. E aí foi onde nasceu o OnePet. Eu fui para o mercado, entender se tinha um software de gestão que fazia a minha empresa vender mais. Só, olha, eu quero comprar um vermífugo e eu quero dizer ao cliente de forma automática que com 15 dias ele precisa da segunda dose. Porque nenhum vermífugo mata o verme em forma de larva. A larva tem que ficar adulta antes dela eclodir. Vai lá e pô. Então o sistema começou a fazer isso. Eu mapeei todas as dificuldades e aí foi uma virada de chave absurda. Aí essa loja passou a ser a maior loja do estado em venda de produto, o maior centro de estético do estado. Essa uma loja viraram 5 lojas. E as 5 lojas foram 5 lojas que foram quebradas. As 5 lojas, eu não abri nenhuma loja do zero, eu sempre assumi lojas que quebraram. Então aí ficou muito claro para todo mundo que a loja não era mercado, era gestão. Ponto. Era só gestão. E aí a gente implantou gestão nas 5 lojas e todas as gestões estavam enraizadas, todos os POPs, com funcionalidades do meu sistema. E aí isso era 2007 até 2012, 2013. Nessa caminhada, aí eu disse, é isso que precisa fazer. E aí isso virou um produto. A OnePet virou um produto para justamente fazer com que os gestores do mercado pet ganhem dinheiro. Fidelize seus clientes, venda de forma recorrente, não dê espaço para concorrência. E aí virou um produto. E pulando aqui para 2025, para não me alongar ainda mais, hoje a gente tem uma base de mais de 2.500 clientes que usam esse sistema. Espalhados pelo Brasil, né, todo. Em todos os estados, sem exceção, e em mais de 900 municípios. Então é uma coisa assim, eu já tenho 23 anos de mercado, me orgulha muito, estava falando para Márcio ontem, você não tem ideia do tamanho da felicidade que é você ir lá no Rio Grande do Sul e você ver um batalhão de pessoas dentro de um pet shop usando o sistema que foi criado por mim. Pô, que legal. Você não tem ideia de que é você ir lá em Roraima e você entrar numa casa de ração e quando você entrar o cara tá clicando num botão que foi você que fez. É surreal esse sentimento. É muito legal, mas isso, no meu ponto de vista, é só o início. Eu quero mais. Eu tô me preparando e eu tô pronto pro novo. A gente quer mais.
A gente tá vendo aí, né, cara? Que história bacana, que história de sucesso. Espetáculo, André. Mais uma dúvida com relação ao OnePet, né? Estou amando demais, né? Tive a oportunidade e quero degustá-lo, quero aprender, fazer certificações, né? Sim, boa. Até mesmo porque a gente precisa conversar mais, a gente precisa acelerar com relação ao mercado. O mercado precisa conhecer mais ainda, para não ficar refém, né, de alguns concorrentes, né? Poderia assim dizer. Eu tenho liberdade, como sou dessa parte de cima, eu tenho liberdade poética para falar. O senhor é uma pessoa bem educada, bem consciente aí. Esse OnePet 2.0 já está, eu já posso ter acesso hoje? A gente está num processo agora de migração de todos os nossos clientes da base atual para o novo. A gente está, só pela gravação, né? A gente está aqui agora em agosto. Isso, né? isso. É hoje dia 19 de agosto. Isso. Pronto. O que a gente fez? A gente fez filtros de perfis de clientes e a gente está começando o processo de migração. Então a gente vai migrar todos os clientes que têm um faturamento abaixo de 100 mil e até 5 usuários. Aí a gente pula para a escala de 200 mil e até 10 usuários. E assim a gente vai. Então o processo que nós estamos nesse momento é de migrar todos os clientes. Então vai chegar uma notificação na sua tela. Se você usa o OnePet, vai chegar uma notificação no momento certo. Você vai disparar o treinamento do novo, do 2.0, para todos os seus usuários de forma automática. Em cima no menu, você vai ficar vendo uma barra de progresso de treinamento do seu time. Se você clicar na barra de progresso, ele abre individualmente, colaborador por colaborador. E na medida que você concluir todos os processos, aí você consegue fazer a virada automática para o 2.0. Então é preciso que todo mundo tenha minimamente informações de como que vai funcionar. Isso tudo é automático. E aí você migra. Quando você migrar, na barra do menu vai ter o nome do seu consultor. Um dos nossos pilares é a educação. Então a gente está fazendo meio que uma parada tipo gerente de banco. Você abre lá sua conta do novo, você vai ter lá o nome do seu gerente. E aí esse gerente ele vai ser monetizado através do seu sucesso. Então esse é uma pegada completamente diferente que a gente está trazendo. Estava dizendo para Márcio ontem, eu não quero mais fazer o suporte reativo. Quero só receptivo. Eu quero fazer ativo. A gente criou como uma parada muito legal que é o score do cliente. Do jeito que a gente tem um score do Serasa, o score do cliente. Então, se o cliente ele usa 20% do sistema, vai ter lá 200 de score. Se o gerente desse cliente for Léo, ele vai ganhar uma meritocracia baseado na evolução do score desse cliente. E automaticamente eu sei o nível dos meus colaboradores também que... Exatamente, que pega cada etapa. Exatamente. Aí eu tenho o Júnior, que vai pegar a galera que ele tem uma facilidade de levar o cara de 200 para 400. Aí vai pegar o Pleno, que é o cara que vai pegar ali de 400 para 600. Aí você vai pegar o Sênior, que é o cara que vai pegar de 600 para o 900. E aí você tem um consultor que é realmente para poder fazer toda a auditoria do processo com você e ensinar você a fazer gestão. Isso é a base que a gente está construindo no OnePet para realmente fazer uma diferença no mercado. Você tem mais alguma pergunta? Sensacional, não? Eu gostei desse score, né? Porque ele, por ser um sistema que é focado na gestão, ele é um score que avalia a gestão. Exatamente. Né, então, Exatamente. assim, qual o potencial de gestão desse cliente, qual a capacidade que ele tem de gerir. Exatamente. Então, um cara que ele usa 90%, a gestão dele é muito alta. Né? Exatamente. Tá. E de forma muito clara e sem medo de falar. Se esse cliente não evoluir o score dele, ele vai morrer. Perfeito. E se ele morrer, É isso. eu perco também. É isso. Cara, E a gente também. Todo mundo. A gente também não. Todo mundo. Nós, Todo mundo. A distribuidora distribuidores, perde. Porque se o cliente morrer, acabou. vai ter mais espaço para os Big Tech. E tu vende para as Big Tech? Não. Nem eu. Eu quero que os Big Techs explodam. Eles são o nosso inimigo em comum. É isso aí. Com certeza. Então, o sucesso do meu cliente é a manutenção do meu negócio. Então, não posso jamais abrir mão disso. O meu time ele vem sendo preparado. É um time de TI que os caras eles precisaram passar 6 meses estudando fluxo de caixa, DRE, DFC. Um time de TI, de tecnologia, sim. Tem que entender de business. Precificação de produto, tributação, margem ideal, custo fixo da empresa.
ponto de equilíbrio. Engraçado demais passar com isso com a galera que a gente chama os nerds. Eles precisam saber disso. É business. O jogo é business. E ele será o melhor desenvolvedor se ele entender de business. Você imagina você fazer uma DRE sem saber o que é uma DRE? E existe isso no mercado de tecnologia. Os caras fazem sem entender a fundo o porquê. Muita teoria, pouquíssima prática. Então o OnPet temos como objetivo o sucesso do nosso cliente. E não é da boca para fora. Isso vai ser muito percebido por todo mundo, já já. Mafra, tá aqui já. Eu acho que nós iniciamos aqui, foi uma conversa, né? Foi nada programado, nada. Né? Esse podcast, esse segundo podcast com o André Mafra, né? Estamos conversando sobre outro assunto, sentamos aqui e começamos a gravar, né? Bem legal e saiu de uma forma bastante espontânea. Eu quero te perguntar, a gente tem uma rodada que a gente chama rodada pinga-fogo aqui. Mas hoje eu vou pegar mais leve, né? Até mesmo porque agora a gente tá sem um vinho, eu tô tranquilo hoje, então eu quero saber 3 coisas suas. Um hobby, uma paixão e uma saudade. Hobby. Tá com minha família no final de semana. Isso, para mim, é inegociável. Tá com meu filho e o meu sonho é poder ficar velho ao lado dele. Esse é o meu grande sonho. Paixão é minimamente tomar um vinho com a minha esposa uma vez por semana. Eu acho que quem me acompanha na rede social, eu sou muito ativo nisso, em conquistar a minha esposa todo dia. Ontem eu fiz 23 anos de relacionamento com ela. Manda um beijo, Mari. Chego já. Então é minha grande paixão. Eu acho que é responsável pelo que eu sou. Tem uma total responsabilidade sobre todos os sucessos. Foi quem realmente foi o chão quando era muito difícil. No momento difícil era a minha base. E a terceira pergunta é? Saudade. Saudade. Graças a Deus eu não perdi ainda pessoas muito próximas, mas meus 2 avôs têm uma saudade muito grande. Se chamava João Diniz e João Mafra. E me ensinaram muito. O meu João Diniz, ele foi minha grande inspiração. Ele era professor de matemática da faculdade. Ele foi o primeiro programador do Rio Grande do Norte. Você vê o DNA, né? Olha o DNA, vamos lá. Então ele era professor de matemática, ele era um dos primeiros pessoas a programarem no Rio Grande do Norte. Meu olho verde é dele. Então o DNA veio muito gritante, assim. E meu outro avô era o cara que fazia de tudo para que a gente tivesse o melhor dia possível quando a gente tava junto. Então isso me bate uma saudade também. Pô, que legal, cara. Que legal. Tô super feliz. Agora acho que dá pra gente, né? Dá pra gente se despedir aqui agora, né? Na verdade, vamos almoçar. Boa, né? boa, vamos almoçar, vamos falar sobre a vida, falar de negócio, falar dessa revolução que tá acontecendo aí no nosso mercado pet. Te dizer, cara, muito obrigado. Mais uma vez, aprendo bastante contigo, né? Sou seu fã de muitos anos. Obrigado. Conheci seu pai há muitos anos atrás, pessoalmente numa feira. Né? Você estava menor, né? Eu sou só um pouquinho mais velho que o senhor, mas saiba que é uma honra estar aqui ao seu lado. A história da sua história, a história da sua família, tudo que vocês construíram e o que você vem fazendo para o mercado pet, eu te digo, é extremamente importante. Sim. Sei que o mercado está ansioso, né? Está ansioso pelo One Pet 2.0. Sim. Né? Mais do que nunca, né, Márcio? As clínicas, os pet shops, as lojas estão precisando sair dessa amarra, né? Acredito que o povo agora se tocou, né? Dormindo literalmente com o inimigo. Sim. Né? E precisa acordar porque as Big Techs estão aí. Elas hoje representam 50%, se eu não me engano, já do mercado. Posso estar com um número aqui errado, mas é mais ou menos 50%. Sim. É isso aí? Sim. 50% do mercado. E espero que esses outros 50% não fraquejem, né? Não vão embora. Até mesmo porque o mercado foi construído por médicos veterinários, por donos de clínicas, donos de pet shops, pelas indústrias, pelos distribuidores.
obrigado em nome também dos tutores, né? Porque os tutores eles precisam ter opções de compra, não podem ficar somente reféns de um único ponto comercial, de 2 pontos comerciais, né? E falar para o mercado pet, mercado brasileiro, que valorize aquele dono de clínica, aquele dono de pet que está no seu bairro, Sim. né? Aquela pessoa que investe e contrata o seu vizinho, a pessoa que está próxima a ti, o bairro, a comunidade, constrói história, constrói uma relação. É um pai de família, né, que muitas vezes saiu de uma determinada empresa, colocou uma loja agropecuária, colocou um pet shop, valoriza, porque nós estamos aqui para ajudar essas pessoas a crescerem no mercado como um todo e não ficar refém somente de um ou dois grupos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Márcio. Não, é isso, Léo. Acho que é sempre muito enriquecedor, né? Tá com o André quando a gente tá junto aqui. Isso aí tem muita força. Então eu queria agradecer, André, não apenas pela sua presença aqui na Moedo, mas pela sua presença no mercado, né, Léo? O que você tem feito, na verdade, por esse mercado tem dado fôlego, na verdade, de gestão e de informação para muita gente e tem posicionado também muitos empresários em uma linha em que eles jamais imaginaram estar. Então, eu acho que o 2.0 ele vem exatamente trazendo essa bandeira e a gente vai segurar nessa bandeira. Sim. Que a gente tá com a bandeira do mercado, nós somos a bandeira do mercado, na verdade, e esses 50%, com certeza, a tendência é que a gente aumente muito mais a participação, que a gente cresça muito mais. O 2.0 e André Mafra, com certeza, será um propulsor disso tudo aí. Eu não posso perder aqui agora, né? Falar aqui, né? Eu falo, olhando para que câmera, meu amigo Ireno? É lá, eu estou perdido, eu não sou dessa área, eu sou camelô, nasci camelô e vou morrer camelô, então vamos lá. Vocês que não nos seguem, por favor, vocês que não clicaram, cliquem, nos sigam, por favor. PodPetCast, um programa feito para você, tutor, para você, médico veterinário, você, dono de clínica, pet shop, loja agropecuária, você que ama os animais, enfim. E pra gente tá falando de gestão, tá falando de mercado, tá falando de paixões, falando de hobby também, né? Só mais uma duvidazinha, né? O senhor escolha só um. Só pra encerrar de uma forma tranquila. Escolha só um. Tá. Vinho, chocolate ou café? Vinho. Vinho? Vinho. Pronto. Obrigado. Eu queria Por favor. agradecer. É uma honra muito grande. Isso aqui é a minha faculdade. Isso aqui é meu mestrado, meu doutorado. É poder estar junto de pessoas boas, de pessoas sérias, de pessoas que têm o mesmo objetivo, que é realmente difundir o mercado veterinário. Eu saio de casa todo dia para tentar devolver um pouco tudo que ele me deu. Absolutamente tudo que eu e minha família temos foi o mercado veterinário que me deu. E eu, com essa força de estar à frente de uma empresa de tecnologia, à frente de uma distribuidora, com muito contato com o mercado, eu realmente brigo muito por todos vocês. E eu acho que, como um homem de tecnologia, eu realmente preciso agora, mais do que nunca, colocar no mercado todo esse esforço que nós tivemos nos últimos 3 anos para fazer a gente crescer. Isso é possível, isso é possível. A gente precisa melhorar a gestão. Acho que todo mundo tem muita consciência disso. E esse é o meu papel, tá? Então, muito obrigado. Se você quiser conhecer o OnePet, acesse o onepet.com.br, tá? Vai ter um time lá comercial para poder te dar uma reunião como essa. Eu gosto muito de falar assim, você tá com 1 hora de folga na semana, tá com a agenda vazia, não tem o que fazer, marca com o time comercial da OnePet. Nem que seja para você aprender alguma coisa, porque a galera lá é muito boa. Se você não comprar nada, você vai bater papo com pessoas que estão há 15 anos no mercado. Você vai bater papo com pessoas que conversam com mais de 2.000 gestores do mercado veterinário diariamente. Então vai trocar figurinha muito legal. Então tá com a agenda vazia, não tem muito cliente, marca um meet, marca com o pessoal do comercial do OnePet. Busca entender com ele o que os lojas estão fazendo que estão dando certo. E o que os outros que não tá dando certo fez para você não fazer. Então eu acho que minimamente é isso que a gente entrega no mercado. Não tenho nenhum tipo de
intenção de marcar só para quem vai vender. É difundir mesmo o mercado, trazer educação, esse é o nosso objetivo. Luto muito todo dia e estou à disposição. Se vocês precisarem, podem contar comigo. Quantas vezes vocês precisarem, estarei aqui junto com vocês. Então, mais uma vez, Léo, Muito obrigado. cara. Sou seu fã. Márcio, obrigado. Seu fã. Eu acho que, além de tudo, o que o mercado me proporciona é isso. São amigos, né? Então, eu considero vocês como amigos e agradecer aí, paciência a todos vocês, escutar tudo isso. Não vai ser o último, não, né? Não. OnePet 2.0. O Podpet 2.0 E o também. Podpet 2.0. Obrigado a todos vocês que assistiram e até o próximo Podpetcast. Beijo.